Dentro dessa abordagem, podemos utilizar numa ponte, numa ligação entre entretenimento e educação, as estratégias de edutretenimento e as estratégias de infotretenimento, que no Brasil têm se mostrado efetivas, muito importantes na produção televisual interativa. É muito importante a gente lembrar que a produção audiovisual é fruto de três concepções entrelaçadas. Eu tenho a questão da linguagem e forma de expressão, ou seja, o audiovisual como forma de expressão. Eu tenho que levar em consideração uma realidade técnica. Não existe produção audiovisual não guiada tecnologicamente. Há necessidade de equipamentos eletrônicos, de energia elétrica, que sem os quais eu não consigo produzir. E eu tenho que entender também a produção audiovisual como mercado, como indústria, que demanda mecanismos de financiamento, que precisa de recursos financeiros para que se possa existir, e principalmente um público que sustente essa produção. Mas nessa realidade interativa, eu agrego a produção audiovisual à questão da interatividade, que é uma questão extremamente importante. E para que a universidade possa trabalhar a TV, essa nova TV, já agregando, né, com características interativas, um conceito muito importante é o T-Learning, ou seja, o acesso a materiais educativos em mídia rica, através de dispositivos ou televisores, né, que mais parecem uma TV do que um computador pessoal. Eu posso também definir o T-Learning como essa convergência entre cross-mídia e a educação à distância, ou como os americanos chamam, e-learning. Então, a questão do T-Learning também é muito importante no desenvolvimento de trabalhos educativos nesse novo ambiente da televisão. Então, eu posso pensar que essa nova televisão é composta de um ambiente onde eu tenho a produção audiovisual, que incorpora elementos da internet, e pode abraçar, pode contar com os dispositivos móveis, tais como celulares, netbooks, iPads, iPods e outros dispositivos móveis e portáteis que fazem com que os jovens fiquem conectados e que hoje têm um custo financeiro abaixo de um aparelho comum de televisão. Existe um pesquisador brasileiro chamado Newton Canito, que ele desenvolve dois cenários básicos para essa chamada nova televisão. O primeiro é uma aproximação ao cinema, uma aproximação às películas, que seria a televisão em alta definição. O segundo cenário seria a televisão interativa, a chamada interatividade 2.0, que seria uma TV mais próxima da internet e com um caráter mais enciclopédico. Mas o que, na verdade, o próprio autor Newton Canito acredita é numa possibilidade de TV 1.0, ou seja, é uma televisão que incorpora aquela linguagem essencialmente televisual. E qual seria essa linguagem essencialmente televisual? As transmissões esportivas, o telejornalismo, o que no Brasil chamamos os programas de auditório, onde existem espectadores ao vivo, em vivo, presentes no programa, ou seja, uma televisão que mantém as características herdadas da tradição analógica e une possibilidades digitais
mas que, na verdade, não se converte num novo meio, numa nova mídia. Essa é a chamada TV 1.0, e que eu creio que seria a essência da linguagem televisual. Se a TV, essa nova TV, incorporar muita interatividade, ela fica mais próxima à linguagem da internet e fica caracterizada. Ela deixa de ser televisão. É o que chamamos de programação quente. Uma questão muito importante, que é objeto de pesquisa de nosso grupo, o Lecotec, é a questão da social TV, ou que os americanos chamam de social TV, ou social television, que é um termo que já existe há um bom tempo, mas que nos últimos anos assumiu um significado técnico específico e se refere a uma série de sistemas experimentais apoiados na interação social, ou seja, as redes sociais via internet, que une interesses comuns aos telespectadores, ou seja, uma televisão que incorpore as possibilidades das redes sociais. A grande novidade em relação a essa nova televisão é que existe uma produção de conteúdos que vem de baixo para cima, ou seja, um agendamento dos conteúdos audiovisuais que são propostos pela audiência, pelo público, pelas pessoas que veem a TV. Então, a grande mudança real nesse cenário televisual é a incorporação, a inclusão dos conteúdos públicos, dos conteúdos gerados pelo telespectador, pelo público. O que realmente é uma novidade, pois ela dá voz a quem não tinha voz. Nesse sentido, a TV incorporada às redes sociais pode se tornar um grande mecanismo de inclusão social, de desenvolvimento social, ao abordar os temas que não são agendados pelas grandes empresas de comunicação, mas agendados, sim, por uma audiência que encontra nessa nova TV um canal de expressão. Então, eu gostaria de finalizar essa explicação, essa apresentação, dizendo que hoje as pessoas são a indústria de conteúdo. A sociedade passa a ser a grande produtora de conteúdo. E a TV tem a obrigação e a necessidade de dar espaço a essa produção de conteúdo público, de conteúdo social, que traz à tona, que traz à discussão questões simples da vida comum das pessoas, até questões políticas importantes, mas ficando claro que existe um foco no receptor e que as grandes corporações de mídia não sabem ainda lidar muito com essa situação. Finalizando a minha pequena apresentação, eu queria responder uma das perguntas que foi colocada no documento de trabalho enviado pela organização do evento. E que tem uma pergunta muito pertinente, uma vez que estou aqui no Brasil, que faço parte de uma universidade pública brasileira, e a pergunta diz o seguinte: que estratégias poderia definir a cooperação e colaboração internacional com universidades fora da Argentina? As universidades brasileiras hoje, principalmente as do estado de São Paulo, possuem grandes programas de intercâmbio entre docentes, pesquisadores e técnicos. Então, a grande possibilidade de criação de grupos bilaterais em estudos de TV, e principalmente com foco no desenvolvimento de conteúdos, é uma realidade.
Existem agências de fomento que disponibilizam recursos financeiros para patrocinar formas de intercâmbio interinstitucional, não só de alunos e docentes, mas principalmente de grupos de pesquisa, grupos de investigação. E principalmente na elaboração de projetos de pesquisa em comum entre universidades argentinas e brasileiras, com financiamento de agências de fomento brasileiras. Houve, no ano passado, em 2010, editais que fomentavam, que incentivavam a criação de grupos de pesquisa bilaterais num edital exclusivamente para intercâmbio com universidades argentinas. Então, acredito que o primeiro passo a ser dado é esse diálogo, esse conhecimento dos grupos, das pesquisas realizadas nas diversas universidades, com a intenção de elaborar projetos para levantar suporte financeiro, recurso financeiro, material, para a criação efetiva desses grupos de pesquisa. Eu creio que finalizo assim minha participação e fico aqui à disposição para perguntas, debates e outras discussões que vocês queiram. Muito obrigado. Marcos, muchísimas gracias por tu interesantísima exposición. Te vamos a pedir que, si te es posible, quedarte durante la sesión. Sabemos que vamos un poco retrasados. Si puedes seguir por el streaming, sería buenísimo, porque intentaremos generar un poquito de debate al final, y así, si puedes escuchar al resto de los ponentes, sería muy bueno. Bueno, paso a presentar ahora a Leonor Slavsky. Leonor es licenciada en Ciencias Antropológicas y tiene un máster en Metodología de la Investigación. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, especializada en temas de etnicidad y relaciones interétnicas. Entre 2005 y 2010 fue coordinadora del Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación para Jóvenes Indígenas. La primera etapa del proyecto trabajó con comunidades del pueblo mapuche y fue financiada por el ICA y DRC. Aquí hay un vínculo anterior con Florencio Ceballos, con gestión conjunta de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Educación de la Nación. La segunda, con comunidades del pueblo Toba, contó con la financiación del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el aporte de las universidades de La Plata, Rosario y Quilmes. Muy bien, Leonor, la mesa... Un momentito, que Lorena va a decir algo. Quiero hacer una aclaración que, bueno, Leonor se encuentra haciendo lo que hace 20 años hace. Está en una comunidad aborigen ahora. Y bueno, en representación vino una persona que hace 4 años que colabora estrechamente con ella, que es una estudiante de Ciencias de la Comunicación y a su vez es informática, webmaster, y se llama Victoria Vidal, y aquí le paso el micrófono. Bueno, quería saludarlos a todos. Mi nombre es Victoria Vidal. Yo estuve trabajando con Leonor en las 2 versiones de TICs para jóvenes indígenas, que tomaron unos 5 años más o menos. Y bueno, como Leonor no podía presentarse, me pidió que venga yo para no perder esta oportunidad de comentarles un poco de qué se trata todo esto. Y voy a leer un documento que ella redactó. Bueno, espero que les resulte interesante. Bueno, la ponencia se llama TICs para jóvenes indígenas, la tradición que navega por la web. Los años posteriores a la conmemoración del 5º centenario de la llegada europea a América fueron testigos de una profunda transformación en el panorama indígena en nuestro país y en el continente, adquiriendo una visibilidad en la Argentina que hasta entonces no tenía. La modificación del artículo constitucional, que es el artículo 75, inciso 17, y la activa participación de los pueblos indígenas en este logro produjeron una revitalización que se traduce en movimientos de retradicionalización,
que es la búsqueda consciente y sistemática en el pasado de elementos identificatorios, incluyendo la lengua. Y de reetnización, el reagrupamiento